E a gente fala agora do Corinthians. O Renato Augusto, que é o jogador mais técnico desse elenco, pode se despedir no final da temporada, hein? Ele tem contrato até o final do ano e o clube queria renovar. Só que, segundo o Samir Carvalho, o Mano Menezes pediu para a diretoria segurar um pouquinho, mesmo que já tudo esteja um pouco apalavrado, até ter certeza que ele está em condições físicas de seguir na próxima temporada. E aí, Danilo, o Corinthians pode abrir mão nesse momento de um jogador como o Renato Augusto? Bom, a gente viu na última temporada, na última não, na atual, já estou falando quase como se a temporada tivesse acabado. A gente viu recentemente Já na entrega o título temporada. pro Botafogo, né? E pro Já Fluminense tá. e tal. A gente viu nessa temporada que o Renato Augusto, ele quando entra, faz a diferença absurda. Tinha os números provam, né, que o Corinthians é muito melhor quando o Renato Augusto estava em campo. E ele jogando bola é realmente um meia que faz muita diferença e que tem poucos hoje em dia aqui no Brasil. A grande questão é que ele não consegue o ritmo de sempre e ele não é barato. Então, numa hora de você equilibrar uma folha salarial e você ter que montar um time que vai jogar 50, 60 jogos numa temporada, é muito difícil você olhar e contar com o Renato Augusto para 20 deles, para 30 deles, né? Então, no projeto do Mano, eu vejo assim, se sobrar um troquinho para continuar pagando o Renato Augusto, ou se nessa renovação você fizer algo atrelado ao número de jogos dele, aí você consegue aumentar, melhorar o custo-benefício de um jogador que não vai estar sempre à sua disposição. Porque a gente sabe que bola ele tem. Então você tem que dar um jeito de você fazer um contrato, alguma coisa assim, para ele não prejudicar o time no aspecto financeiro e não ter que roubar o espaço de outro atleta que poderia ocupar uma posição e que tenha uma sequência. E aí, quando você tem o Renato Augusto bem, você usa dentro ali do planejamento do time. Vou usar o Renato Augusto mais para jogos do Brasileirão e deixar para a Copa para jogar um jogador mais jovem, que tem mais um técnico, uma física melhor, um físico melhor. Então tem que fazer esse tipo de planejamento. Eu, particularmente, tentaria negociar com o Renato Augusto um contrato que tenha uma produtividade aí, porque é um jogador que tecnicamente está acima de assim, praticamente todos os outros meias que temos aqui no Brasil hoje em dia. Concorda, Perrone, com a análise do Danilo? Concordo com muito do que o Danilo falou e vejo assim, eu acho assim, o Corinthians precisa do Renato Augusto, só que o Renato Augusto não pode ser o pilar do Corinthians, o cara que vai desequilibrar, o cara fundamental na próxima temporada. O Corinthians precisa se programar para montar para ter um outro cara, um outro protagonista que vai se revezar com o Renato. Eu diria até um cara que pudesse ser realmente o protagonista, o titular, e o Renato ia entrando no decorrer das partidas e tal. Acho que o Renato tem que assumir um outro papel no Corinthians. Ele seria muito importante ainda, mas está provado que ele não consegue desempenhar esse protagonismo o tempo inteiro como o Corinthians precisa. Só que para fazer isso, depende da parte financeira. Né? E você tem que fazer o encaixe ali de tudo que o clube vai precisar, de todas as posições. Acho que o que o Corinthians mais precisa é de um elenco equilibrado. A montagem, toda essa reformulação não pode ficar só na mão do Mano. É trabalho para presidente, para diretor financeiro. Então não pode ficar só na mão dele. E dentro desse planejamento, eu tentaria achar um espaço para manter o Renato, mas buscando alguém que tivesse de fato protagonismo, e outra, trazer outros caras para dividir o protagonismo. O Corinthians não pode, como nenhum time deve fazer isso, depender de um só jogador. E equilibrar, né, experiência com juventude, coisa que não foi feita até agora. E outra preocupação, Perrone, é nas laterais, né? Que o Fábio Santos e o Fagner já não são aquela unanimidade com a torcida, só que tá difícil achar outros jogadores para essa posição no mercado. Assim, o Fábio Santos, ele já tá falando, né, em aposentadoria, tá, não dá mais. O Corinthians tem tomado muito gol pelo lado esquerdo, ele tem falhado muito, não tem condição, o cara não tá aguentando mais, né? Então acho que aí não vai ter jeito, vai precisar, e ele não tem uma reserva de qualidade também, né? Então vai precisar, acho que nessa lateral esquerda ali realmente ter um foco muito foco nessa questão, trazer provavelmente 2 jogadores. O Fagner também está nesse processo já, não sei. É sempre duro você pegar e romper com um cara que fez muita história, né? Mas se eu não me engano, o contrato do Fagner
é mais longo. O do Fábio termina agora e, se não me engano, o do Fagner só no final de 2024. Então é uma situação mais delicada. Mas também é um cara que não dá, ele não tem mais condição física de encarar uma titularidade. Tem muito trabalho para ser feito no Corinthians, né? Não só pelo Mano, pela próxima diretoria, tem muita, não é um trabalho fácil, precisa começar logo, porque quanto mais você demora, mais difícil fica para achar essas boas peças. O tic-tac da janela de transferência vai acelerado. Eu tô acelerada também porque eu dormi muito mal, gente. Eu tive uma insônia. Hoje eu vou participar de um evento gigante. Sabe quando você fica pensando tudo que você tem que fazer e eu não conseguia dormir? Aí eu passei um batom hoje, né? Ontem eu fui no cabeleireiro arrumar o cabelo. Eu cheguei toda linda. O primeiro comentário é: nossa, que cara de ressaca. Falei, poxa, gente, eu me empenhei, passei até batom. Eu mereço o seu like nesse programa hoje. Até porque temos uma novidade para o Danilo Lavieri. O Abel foi suspenso, Danilo. Olha só, que novidade. O STJD... Você falou novidade, eu falei, vai me pegar de surpresa aqui mesmo, hein? Que é isso? Né? O Abel pegou a gente de surpresa de novo e o STJD deu 2 jogos de gancho e ainda multou o Palmeiras em R$2.000 por ele ter saído do jogo contra o Grêmio dizendo, abre aspas, isto é roubar, fecha aspas. Não bastasse todo esse clima após a eliminação na Libertadores, a derrota no Clássico para o Santos, ainda tem mais essa do Abel, Danilo. Isso aí é o de menos, na verdade, viu, Domi? Porque o Abel, como você bem disse, não é nenhuma novidade que ele seja suspenso. Perto da derrota... Você está contando já quantas suspensões foram? Putz, eu não sei de cabeça. Não, também são muitas, mas de repente algum palmeirense mais... apego aos números, sabe disso, pode mandar aqui no chat. Sim, e antes não esqueça de deixar o seu like pro novo visual da Domitila, pelo amor de Deus. Mas sobre a suspensão do Abel Ferreira, não é nenhuma novidade, ele já foi suspenso por 3 amarelos, já foi suspenso por vermelho, suspenso agora no STJD por falas, então assim, ele realmente... é um técnico que gosta de falar que está se comportando, que está melhorando, que com a vinda da família dele para o Brasil ele melhorou, mas vira e mexe ele mostra que ele não melhorou tanto assim e que ele tem essas recaídas. A suspensão é extremamente justa. O Abel Ferreira não pode, assim como nenhum outro treinador, sair falando que é roubo, que tem sistema, que tem alguma coisa que coloca a credibilidade do campeonato à prova, sem que ele sem que ele mostre evidências. Ele fala, foi roubado por causa disso, tem aqui, mostrando, esse juiz está comprado, esse juiz recebeu dinheiro. Enquanto você não tiver prova, você não pode colocar a credibilidade do campeonato em dúvida. É uma questão simples. E o Palmeiras já fez isso mais de uma vez, não só por meio do Abel, mas também por meio do João Martins. Embora aquele erro no Atlético Paranaense e Palmeiras no cotovelado em cima do Endrick, de fato, era um erro grosseiro, foi um erro absurdo. Mas não pode você colocar o sistema em dúvida quando você não tem nenhum tipo de prova. Então essa suspensão é extremamente justa e digo mais, se o Abel continuar, a reincidência tem que aumentar na hora de você punir, porque o cara que é reincidente, ele já foi punido uma vez e a ideia não é ficar punindo para sempre, é punir e falar, olha, você não pode fazer isso aqui, por favor, não faça mais. Em caso de reincidência, ele vai ser punido com ainda mais gravidade e vai ser justo se o Abel continuar se comportando e falando esse tipo de coisa sem poder provar. Você então votou no justo. Na nossa enquete aqui, por enquanto, 2 jogos foi pouco, tá vencendo, com 53% dos votos, justa 35% e a perseguição 13%. O Wilson Yamauchi diz aqui que tinha que ser 5 jogos no mínimo. Muito obrigada, ele tá sempre aqui com a gente. Obrigada a você que manda comentário. E aí, Perrone, o que você acha? Foi justo, não foi? Tinha que ser mais? Porque ele já é reincidente, né, Dani? Eu voto com o relator Danilo. Eu acho que tá justo, tá de bom tamanho. Só que assim, ele tá fazendo uma coisa, o Abel ele tá fazendo coisas desnecessárias nessas reclamações dele. O que ele ganhou com isso? Não é nada, é desnecessário, ele sabe que vai ser punido. Então assim, virou, eu acho, já uma infantilidade, uma birra, uma coisa muito, muito boba. Eu não sei como a diretoria do Palmeiras tem paciência para isso. Eu fico tentando me colocar no lugar de diretor de futebol, tendo que conversar com o cara depois de uma punição dessa. Porque, sabe, tudo bem, nunca ninguém levou a sério punição para treinador aqui, suspensão para treinador e tal.
que entende que não prejudica tanto, enfim, eu acho importante ter o cara ali na lateral, mas é uma coisa que, sabe, já deu, chega, o diretor não tem nem mais o que falar, se é que falam alguma coisa pro Abel, porque muitas vezes eu tenho a impressão que o Abel faz o que quer e que ninguém fala nada no Palmeiras, né? Mas assim, é uma coisa que já deu, esgotou qualquer limite de paciência, não leva a lugar nenhum, ele tem que entender que isso aí não está levando a lugar nenhum, a não ser a suspensão dele. Chega, né? Não dá mais, não faz sentido. Assim, ele não é o único, obviamente, a gente vê muitas reclamações e acusações de roubo e tal. E aí eu fico pensando, imagina você está trabalhando numa loja, e aí você fica falando que a roupa é ruim, que você vende. Seria isso, né? Porque eles estão falando contra um campeonato que é deles, eles que fazem, pagam o salário deles. É muito loucura, né? Se você pensar tudo isso. E além dessa questão do Abel, ainda tem o clima entre os torcedores e a diretoria do Palmeiras, que continua muito pesado. Ontem, 40 lojas da Crefisa, em vários lugares diferentes do país, foram pichadas com cobranças à presidente Leila e ao diretor de futebol Anderson Barros. A Leila condenou a ação e a Crefisa decidiu processar a organizada da Mancha Verde, considerando que tem elementos para ligar esses protestos que você está vendo aí na tela com o vandalismo. E aí, onde que isso vai parar, Danilo? Eu acho importante destacar aqui, né, que as lojas da Crefisa elas amanheceram pichadas e tudo mais. O próprio muro do Palestra, como vocês estão vendo aí na tela. Mas tem imagem, tem câmeras que mostram os torcedores fazendo essa pichação aí no estádio do Palmeiras. Mas ninguém foi identificado ainda e também pela ação na Crefisa ninguém foi identificado. A Crefisa decidiu processar a Mancha Verde por considerar que tem elementos suficientes para ligar essa pichação com os membros da Mancha. Mas até agora não tem nenhum tipo de prova, a não ser uma ligação do tipo, eles fizeram um protesto ali, picharam a parede aqui, então é claro, foi a mesma pessoa. É uma ligação que você ainda não existe prova, não está comprovada. Então eu estou curioso para saber como a justiça vai reagir nesse caso, porque não há prova nenhuma que foi alguém da Mancha Verde. Tirando isso, a gente tem que considerar que essa briga ainda vai muito longe. Porque mesmo quando o Palmeiras estava ganhando, mesmo quando o Palmeiras ainda estava por cima, já havia protesto por conta da relação que eles romperam lá atrás. Essa é um rompimento de relação que vai deixar marcas pelo resto da gestão Leila Pereira. A gente é bom também lembrar e deixar bem claro aqui que a Leila, quando começou a sua campanha, antes mesmo de ser presidente do Palmeiras, quando ela era conselheira, ela apoiou a Mancha Verde pra caramba, deu dinheiro pro carnaval, deu dinheiro pra reforma da quadra, foi a eventos, ganharam até nome de quadra lá, ela e o Lamac, que é o marido dela, que também é ativo na política palmeirense. E aí, depois desse rompimento, a relação é horrível. É protesto, é pichação, é esse tipo de coisa, e sempre pedindo a cabeça do Barros, sempre falando que a Leila é omissa e tudo mais, e mantendo o apoio aos jogadores. É isso que a Mancha Verde tem feito. Mas, assim, a Leila já foi apoiadora deles. Isso a gente não pode tirar. E tem outra coisa, a Leila é um conflito de interesse ambulante no Palmeiras. Então, ela tem feito ações também que essas ações dão margem a tipos de protesto. Ela, por exemplo, não explica muito bem, ela continua deixando a relação entre o avião e o Palmeiras sem um contrato formal, sem uma coisa escrita para entender o que acontece, quem banca, quem não banca, qual é o seguro. Deixar muito mais claro, porque é uma relação de uma empresa com o Palmeiras que, por mais que seja a presidente do Palmeiras, seja a mesma dona da empresa, essa relação ela precisa estar clara para o conselho, estar clara para a diretoria, para entender o que vai acontecer em casos extremos e tal, como aconteceu na Colômbia quando o avião não pôde decolar. Ela tem um conflito de interesse de ser credora, de ser presidente do Palmeiras, presidente da patrocinadora, que é um conflito desde o minuto 1 que ela entrou no Palmeiras. Ela tem agora essa questão de retalhar a oposição, ela tem retalhado a oposição, tirando os ingressos dos conselheiros que fazem questionamento a ela. Então tem muita coisa errada também do lado da Leila Pereira, que precisa ser explicada. E aí fica essa questão de conflito com a Mancha, questão política. Tá uma bagunça bacana lá no Palmeiras, viu, Domi? Não, e toda essa bagunça que o Danilo falou acontece perto de uma reunião do Conselho Deliberativo que deve ser quente nos próximos dias, Perrone.
Deve ser quente. Já, assim, é uma reunião que, assim, você pega a pauta ali da reunião, né, os itens da reunião, não tem nada demais. Seria uma reunião totalmente fria, né, porque tem basicamente homenagens a conselheiros, a sócios. Só tem um item ali, que é um item relevante, que é a fala da presidente para falar sobre itens da administração. E aí, isso daí dá brecha para o pessoal da oposição chegar lá, pedir a palavra, tem que se inscrever antes, né, Danilo, da reunião, e pedir a palavra e fazer todos esses questionamentos que o Danilo falou. Então, os caras estão se mobilizando, os caras da oposição estão conversando, estão tentando uma unidade para conseguir chegar lá e fazer uma manifestação de peso, firme, porque esses caras da oposição é minoria no Conselho. Então, raramente eles conseguem ter uma participação assim com peso, algo significativo. Eles estão tentando angariar apoio, não só no Conselho, mas também de sócio, para conseguir fazer algo de peso nessa reunião, aproveitando essa brecha. Eles vão poder, pelo menos, poder se inscrever e fazer perguntas para a Leila, eles vão poder fazer. Se ela vai falar ou não. Tem muita gente que fala assim, ela vai pegar a palavra lá e vai falar da piscina que ela está reformando. Não vai falar dos problemas, não vai falar da relação com a empresa, com a companhia aérea. Mas os caras vão ter essa brecha. E o Danilo talvez tenha essa temperatura melhor, mas eu já sinto ali, e tem gente da situação também, que critica pontos da gestão em relação ao futebol. Então tem todo um caldo ali para essa reunião que está fazendo a temperatura subir. Tem a Mancha, que a Mancha falou que vai cobrar conselheiro que apoia a lei. Então existe uma expectativa no clube que no dia da reunião, no próximo dia 23, tenha também uma manifestação da Mancha do lado de fora. Então, uma coisa que era para ser tranquila ganhou aí um outro contexto. Claro que o Palmeiras tem 2 jogos aí para fazer, que se ganhar pode ainda dar diminuir um pouco a temperatura. Mas a coisa tá só crescendo, só aumentando a temperatura política no Palmeiras.